Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. A Rádio Acadêmica apresenta programa Diz Solução. O prefixo diz, de origem grega e latina, pode significar negação, separação, contrariedade, dificuldade, mas também dois. E isso muda tudo. Porque agora precisamos de mais discussão, mais diálogo, mais reflexão. Afinal, tem ou não tem solução? A cada encontro, 2 convidados para tratar de assuntos diversos, polêmicos, atuais, candentes. Diz Solução. Apresentação: Professor Christian Tadeu Giliotti. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Acadêmica. Boa noite, espectadores do YouTube e do Facebook. Estamos hoje com mais um programa de solução, cujo tema é bastante complexo, bastante espinhoso. O nosso tema de hoje é caos social e guerra mundial, a corrosão do Estado brasileiro, a crise geopolítica e a pandemia. Hoje nós estamos com 2 convidados. Estamos aqui com o Gabriel Terra Pereira, que é doutor em História pela Unesp, professor do Instituto Federal Campus Catanduva, e também estamos com o Rodrigo Ruiz Sanches, doutor em Sociologia também pela Unesp, professor do Instituto Federal de São Paulo Campus Barretos e também da Faculdade Barretos. Para iniciar o nosso programa hoje, eu já peço para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, por favor, compartilharem o programa, curtirem o canal. Nós temos um canal no YouTube, é muito importante que que a gente consiga atingir a marca aí de 1.000 inscritos para poder desenvolver outras atividades no YouTube, mas você pode também compartilhar pelo Facebook, pode compartilhar o link da Rádio Acadêmica, que tem uma programação sempre muito rica. E antes de passar a palavra para os nossos caros convidados, que são 2 professores que eu já tive a oportunidade de trabalhar junto, portanto, conheço não só o trabalho muito sério deles, mas também conheço um pouco da pesquisa deles. Eu quero trazer algumas notícias, né? Nós tivemos uma semana bastante conturbada, tanto do ponto de vista local, como também do ponto de vista internacional. Do ponto de vista internacional, nós pudemos acompanhar uma nova articulação muito estranha, por sinal, uma movimentação de retorno dos ataques dos Estados Unidos em relação à China. Todos puderam acompanhar uma fase que foi há mais ou menos 3 semanas atrás, em que nos Estados Unidos havia o discurso oficial por parte do presidente Trump e do seu governo, dizendo que o coronavírus, o Covid-19, era o vírus chinês. Depois nós tivemos toda uma polêmica em torno da dependência não só dos Estados Unidos, mas dos países do Ocidente em geral em relação aos produtos de proteção individual que os chineses hoje são os maiores produtores mundiais, né? E também em relação aos respiradores. E aí parece que ali deu uma diminuída nessa tensão geopolítica, os Estados Unidos mudou o discurso, só que depois, agora, recentemente, há mais ou menos 3, 4 dias, retorna esse discurso de ataque à China, de polarização entre Estados Unidos e China, em que não apenas agora os Estados Unidos acusam a China de ter demorado muito para anunciar ao mundo a pandemia que começou em Wuhan, né? Existe essa crítica por parte dos Estados Unidos e que também foi encampada pelos países europeus. Importantes lideranças da União Europeia também passaram a acusar a China. Vou começar então, Gabriel, pedindo para você expor um pouco a respeito
desse cenário geopolítico. A gente sabe que nós temos um cenário imediato, mas também nós temos aí uma larga história em relação à geopolítica, tanto o posicionamento brasileiro quanto o posicionamento internacional. Você que fez o seu mestrado e o doutorado focado em relações internacionais brasileiras, com certeza vai poder contribuir. Agora, nós temos também, Gabriel, uma tradição aqui no programa que é abrir para os ouvintes, né? A gente sempre abre para os ouvintes. Eu te chamei aqui para falar a respeito de pandemia e geopolítica, e nós temos aqui uma pergunta que chegou de um colega professor do Instituto Federal, que eu vou colocar também para você tentar incorporar na sua exposição. A pergunta é do professor Leandro José Clemente Gonçalves. Ele certamente é seu colega, é doutor em História também pela Unesp e é professor do Instituto Federal do campus Votuporanga. Muito obrigado, Leandro, pela sua contribuição aqui. Vou ler a pergunta, Gabriel. Aspas, pergunta do professor Leandro. Estaremos a caminho de um cenário de conflito mundial? Se sim, como conectaríamos questões como as rivalidades internacionais entre Estados Unidos, OTAN e Rússia-China, a presente crise do petróleo e a pandemia? Uma pergunta bastante complexa, espero que o Gabriel consiga aí contemplar a parte dela, e quem sabe a gente não pode contar com o Leandro para participar aqui do programa. Gabriel, passo a palavra para você. Vamos falar então sobre a pandemia e a geopolítica. Que crise é essa? Legal. Boa noite, convidados, né? O Christian em primeiro lugar, Túlio, professor Rodrigo. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho aqui, né, sobre diversos temas que, enfim, que são de interesse público, de interesse não apenas de uma comunidade de estudantes, né, a ideia, a proposta, né, da minha fala, quando nós conversamos, né, Christian, é falar de um modo que seja palatável, por assim dizer, que não seja algo complexo ou bastante para ser difícil de entender, né? Eu me preocupo pessoalmente muito com essas questões, até porque a gente sabe que ultimamente as instituições públicas, os intelectuais que trabalham com educação têm sido muito acusados de ficarem aí encastelados, e enfim, essa comunicação com a comunidade, para mim, ela é determinante, né? Então, em primeiro lugar, muito obrigado. Bem, e também queria agradecer a pergunta do Leandro, né, um colega, um amigo de Instituto Federal, né? A gente infelizmente não se vê tanto, e a pergunta dele é fundamental, né? E fico feliz porque penso que, em alguma medida, parte do que eu preparei para a gente pensar aqui vai tentar, em alguma medida, responder a pergunta, né, a questão que o Leandro está colocando, embora eu também concorde com você, Christian, que ela é uma pergunta muito difícil de ser respondida, na medida em que a gente está fazendo, a partir dela, algum exercício de pensarmos o futuro. E como a minha formação em História, eu já começo aqui falando de alguns pontos que eu penso importantes e que são decisivos para a gente entender todo um cenário agora em 2020. Né? Então eu peço um pouco de paciência para quem está nos ouvindo, porque, claro, é fundamental a gente falar de pandemia, falar de todo esse processo que a gente vai tentar entender se é possível aí, quem sabe, uma guerra mundial ou um conflito, e que tipo de conflito isso pode provocar, ou se é que isso já não existe, não é? Mas eu penso que é importante a gente estabelecer alguns marcos importantes, que não são exatamente apenas marcos teóricos, mas questões que eu entendo que são fundamentos para a gente fazer qualquer tipo de análise a respeito do que nós estamos vivendo. E o primeiro ponto fundamental é algo muito comum na área, enfim, na historiografia, né, na reflexão sobre o pensamento histórico e na escrita da história, que é a gente pensar na temporalidade, ou seja, a gente entender esse processo atual. É fundamental a gente entender ele numa escala de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. É impossível compreendermos
o processo da pandemia agora, do ponto de vista histórico, sociológico ou mesmo político, isolando esse processo de acordo com o que a gente está vendo agora. Então, a minha defesa aqui, em outras palavras, é a gente tentar pensar isso no médio prazo. E o meu recorte aqui hoje fala basicamente do mundo que foi forjado a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, quando a gente tem uma ordem que se estabelece ali, né, uma ordem bastante problemática e que, a meu ver, né, e aí me amparando em alguns intelectuais, algumas referências, né, que eu acho que nem cabe ficar citando muito isso aqui, a gente pode depois eventualmente passar, se houver interesse, mas há aí um mundo que é forjado, que é criado a partir de 1945, é muito importante então a gente compreender o que a gente está vivendo a partir desse momento, né? É claro, se a gente for fazendo um resgate maior, de maior longo prazo, né, de longuíssimo prazo, a gente pode estabelecer isso nas bases do sistema capitalista, mas aí não convém, a gente não tem tempo para isso aqui. Então esse é um primeiro ponto fundamental. Um segundo ponto, e eu acho que a ideia vai casar bem com a proposta do programa, é que eu entendo que existe aí uma dialética, uma porosidade interessante entre política interna e política externa. Então, para a gente compreender as ações, por exemplo, do governo brasileiro nesse cenário, que já digo logo de cara e de saída, que são terríveis, né? O que tem sido feito com a tradição diplomática brasileira, por exemplo, depois da eleição desse atual presidente, é algo deplorável, né? Então, eu acho que você não precisa conhecer muito sobre diplomacia para entender isso. E aí existe uma relação muito interessante sobre o que está acontecendo nesse cenário internacional, no sistema internacional, e o que a gente tem como reflexo no Brasil. É importantíssimo entender essa segunda questão. Por último, e não menos importante, né, a gente ter algumas bases teóricas, e aí talvez bem mais rígidas, né, das relações internacionais, né? O Leandro é um estudioso da guerra, né? O Leandro que fez a pergunta, ele vai conhecer e tem aí toda uma vastidão de leituras e produção acadêmica na área. Ele vai entender muito melhor do que eu a questão da guerra. Mas eu tenho certeza que, do ponto de vista teórico, quando a gente fala das relações internacionais, é muito importante que as pessoas que estão nos ouvindo, né, ou que estão nos assistindo aí, entendam que, em linhas gerais, existem 3 grandes matrizes teóricas. E aí eu só justifico por que eu estou falando dessas matrizes teóricas. Porque eu não acredito que a gente pode fazer qualquer tipo de intervenção na realidade ou leitura desse cenário internacional se a gente não tiver amparado numa teoria minimamente consistente. Não é? Então eu apresento basicamente as 3 aqui, claro, em linhas gerais, algo bem superficial, me comprometendo a explorar isso em maior profundidade em outro momento, caso seja necessário, né? Mas bem, a gente tem aí uma perspectiva que é a perspectiva chamada de realista, tá? Muito amparada, Christian, você que é da filosofia aí, muito amparada no pensamento do Hobbes, ou em alguma medida do pensamento do Maquiavel, né? Que parte da ideia aí de que a gente tem uma luta de todos contra todos, ou onde os atores do sistema internacional estão disputando a todo momento o que a gente poderia chamar de uma hegemonia nesse processo. Normalmente, quando a gente lê esses estudos amparados em uma teoria realista, né, do sistema internacional, a gente sempre vai encontrar uma espécie de potência reguladora, ou que se pretende reguladora nesse processo. Então é muito interessante ver o cenário que a gente está vivendo, caso a gente use essa lente teórica, quando a gente vê o papel dos Estados Unidos, né, ou a gente tenta entender qual que é o protagonismo dos Estados Unidos, ou não, né, durante esse processo. Ou se a gente for fazer na proposta que eu estou fazendo aqui hoje, se a gente vai olhar de 45 para cá, né, a gente vai ver muito claramente, para quem está no ensino médio e vê Guerra Fria, por exemplo, sabe aí desse mundo bipolar entre os Estados Unidos e a União Soviética, que vai ser basicamente, vai ocupar grande parte da segunda metade do século XX. Então essa é uma matriz interessante. Outra matriz interessante seria aí o liberalismo, né, muito na esteira de John Locke, dos utilitaristas como o Jeremy Bentham, Stuart Mill, e o próprio Kant, que não é exatamente um utilitarista, né, mas ele está dentro dessa categoria bem genérica, claro, né, que acredita que instrumentos de cooperação internacional,
leis, contratos e acordos e as instituições trans e internacionais, como a ONU, a Organização Mundial da Saúde, elas são fundamentais para se construir a paz internacional. Então é uma outra leitura possível de ser feita, porque se a gente compara o realismo com o liberalismo, a gente vai ver muito aí uma perspectiva de que ali aquela coisa bem primitiva na filosofia de que os estados então são maus por natureza e vão brigar entre si. Já na outra perspectiva, que a gente tem um pressuposto de que são bons ou têm um comportamento que pode ser positivo, e aí entendendo e traduzindo essa positividade como a construção da paz internacional. Por último, e não menos importante, a questão do marxismo, né? A última tendência ou teoria dentro das relações internacionais. Aí eu falo de um autor bastante importante, que é o Immanuel Wallerstein, que é um autor bastante conhecido, onde a gente pode entender o sistema internacional regido, organizado pela lógica do capital. Tá? Então eu acho que para bom entendedor, meia palavra, isso é suficiente. Né? Então a gente vai entender, vai perceber o cenário e o sistema internacional agindo, se comportando de acordo com a lógica do capital, e eu penso que esse é um pressuposto teórico fundamental para a gente compreender todo o cenário de pandemia que a gente está vivendo. Né? Que, como eu estou propondo a fazer, a ideia então é a gente ir lá de 1945 para cá e entender esse processo. Bem, dito então, feita essa longa introdução, que eu peço desculpas aí pela demora, né, mas eu acho que isso é fundamental, eu penso que é interessante a gente entender o papel dos Estados Unidos, porque, querendo ou não, por mais que a gente grite e haja choro e ranger de dentes, os Estados Unidos exercem um papel de superpotência, especialmente a partir de 1991, né? Mas antes de 1991 até 45, os Estados Unidos são, possivelmente aí junto com a União Soviética, um Estado que pode ser classificado como superpotência. E é fundamental entender o comportamento do Estado norte-americano, para ser mais exato, dos estadunidenses, nesse processo, porque há um conceito fundamental na obra do Maquiavel, né, que é o conceito de mutação do Estado, a mutazione del Estado. E esse conceito, e aí, obviamente, a proposta é falar algo que seja tranquilo de entender, pessoal, é muito interessante se a gente analisar o que acontece com o Estado norte-americano de 45, mas especialmente de 45 até os dias de hoje. Autores como o Moniz Bandeira e o Noam Chomsky, em alguma medida, vão trabalhar um pouco desse conceito. Tá? Os Estados Unidos forjaram, lá no final do século XVIII, uma república democrática de caráter liberal, de caráter burguês, que vai se transformar pouco a pouco, mas vai ser catalisada a partir de 45, não exatamente em uma democracia mais, ela vai se transformar. Então o conceito de mutação do Estado diz um pouco disso, né? Fala um pouco disso. A gente vai ver um Estado que vai se tornar fundamentalmente oligárquico e pautado na plutocracia, no poder do capital, no poder do mercado. E antes que a gente veja, ou que eu seja acusado de maniqueísta, né, eu gosto muito de entender a história a partir dos fatos que se apresentam. Né? Eu acho que é fundamental a interpretação desses fatos, mas não dá para a gente negar o poder do mercado, o poder do capital na sociedade estadunidense e como isso vai moldar todo um sistema internacional a partir de 45. Tá? Recentemente, inclusive, o ex-presidente dos Estados Unidos, o Jimmy Carter, né, inclusive o Fidel Castro dizia que era o único norte-americano honrado que ele tinha conhecido na vida. O Jimmy Carter fala, olha, a China nunca provocou, né, porque nesse contexto que você comenta aí que a China está sendo acusada de ter retardado o aviso sobre a gravidade de toda a situação, né, o Jimmy Carter fala, olha, a China nunca provocou guerra com ninguém na história, os Estados Unidos sempre foram os que provocaram. Né? E via de regra, nunca foram muito bem sucedidos quando provocaram essas guerras. O exemplo do Vietnã talvez é o mais claro de todos eles, mas para quem vive a partir da década de 2000 e sabe um pouco do que aconteceu e acontece no Afeganistão e no Iraque, sabe que os americanos falharam miseravelmente
E até porque a ideia talvez nem era essa, né, de levar a democracia para esses lugares. Isso é só uma desculpa, né, um subterfúgio para poder construir todo um outro processo. Então eu penso que é muito importante compreender o papel dos Estados Unidos nesse processo de 1945 para agora, né? E por que existe então, e por que estou falando, né, na verdade, da existência desse Estado que muda a partir de 45, sobretudo a partir de 45, em um Estado de caráter oligárquico, né, que serve ao mercado financeiro. Esse Estado, ele tem lá, para quem também, eu não sou exatamente um entendedor profundo da economia, mas todo mundo deve conhecer o que é o Fed, né, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, que tem aí o monopólio de emissão de dólares, né? E isso tem um impacto fundamental em todas as vidas de todo habitante do planeta Terra, da América Latina, passando pelo Oriente Médio, Rússia e China, porque o monopólio dos Estados Unidos e o monopólio do controle do dólar vai ser fundamental para a gente entender por que os americanos, por exemplo, nessa semana que a gente está gravando esse programa, estão fechando as suas barreiras para imigrantes, né? O imigrante, na verdade, não é algo exatamente concreto, né? Mas é um vírus, né? Um inimigo invisível, algo muito novo para a história da humanidade, né? Então, eu penso que é muito importante a gente entender o poder especificamente, né, dos Estados Unidos do ponto de vista econômico, dessa plutocracia, se é que a gente pode chamar dessa maneira, e a influência que isso vai ter, sobretudo a partir de 2008. Né? A partir de 2008 a gente tem uma ruptura, uma crise do sistema capitalista nos Estados Unidos, mas sobretudo a partir de lá, né? Isso chega em outras partes do planeta, mas isso vai provocar uma série de rearranjos ou uma série de conflitos, onde nós vamos ter alguns polos. Na própria pergunta do Leandro a gente observa um pouco disso, né? O que a gente observa a partir, não exatamente a partir de 2008, mas isso vai se intensificar. A gente vai ter conflitos mais exacerbados no Oriente Médio, disputas envolvendo a Rússia, e aí eu penso que a Ucrânia também, aquela disputa pela Crimeia, todo aquele conflito que houve na região também foi muito importante, porque justamente os Estados Unidos estão nesse momento, né, e aí 2008 é um ponto nevrálgico nesse processo, de tentar expandir o poder da OTAN, que é, querendo ou não, um braço armado dos Estados Unidos, e aí, por conseguinte, da União Europeia, né, do que a gente chama aí de civilização ocidental, e muito cuidado quando a gente usa todo esse processo, né, porque a gente entende, então, que o que os americanos vão ver, os estadunidenses vão entender a partir de 2008, é que a hegemonia desse sistema que eles conseguiram erguer a partir de 1945 vai estar ameaçada. Né? Então, por exemplo, o autor que eu citei, o Moniz Bandeira, fala que a gente vai ter a ditadura do capital financeiro colocada em risco a partir de 2008. E isso vai aparecer em diversos campos. Por exemplo, o terrorismo, né? Os riscos ligados à segurança e privacidade na rede, né? O caso do Edward Snowden é sintomático nesse sentido, as guerras eletrônicas ou a própria emergência do que a gente está aprendendo um pouco a falar e a entender, que é as guerras híbridas, né? Que envolvem não apenas dispositivos militares, mas as próprias contra-informações ou fake news, né? Que a gente está percebendo e vivenciando nos nossos cotidianos. E isso tudo vai culminar, né? Ou seja, esse processo que é bastante complexo, então eu acho que, obviamente, isso merece ser aprofundado em maior ou menor escala, a gente pode fazer isso eventualmente, mas o surgimento, então, o crescimento dos Estados Unidos após 1945 e o que acontece em 2008, né, essa crise que vai abalar as estruturas dessa ditadura do capital financeiro, dessa hegemonia do capital financeiro, vai provocar o desamparo de milhares de trabalhadores. E aí eu estou me referindo a trabalhadores especificamente nos Estados Unidos, que diante de um cenário de completo desamparo do ponto de vista econômico, eles vão buscar uma alternativa no discurso radical de Donald Trump.
O interessante da gente entender a dinâmica internacional é que isso não vai se restringir aos Estados Unidos, né? A gente vai falar daqui a pouco aí a partir do Brasil. No Brasil isso vai ser praticamente uma cópia, né? Guardadas as diferenças. Gabriel, só uma ponderação antes de você dar esse passo, só ver se eu acompanhei direitinho. Então, assim, você tem um marco a partir de 1945, é quando os Estados Unidos se estabelece como uma potência, vamos dizer assim, ocidental, uma potência econômica, tem a rivalização com a União Soviética, né, numa outra vertente, e com a queda do Muro de Berlim, que você colocou lá o ano de 1991 especificamente, que seria a transição desse processo, 89, os Estados Unidos 91, aparentemente desponta como uma potência econômica que vai se sustentar no poder até 2008. Claro, ela continua no poder, mas em 2008 tem um abalo econômico global, mas que atinge o coração do próprio sistema americano, e aí se intensifica esse processo que aparentemente poderia ser digamos assim, um enfraquecimento dos Estados Unidos, mas pelo que você está colocando, e não é um enfraquecimento, né? Porque a partir de 2008, os trabalhadores com a crise sofrem as consequências, mas há também uma mudança de posição, um agravamento da posição da diplomacia norte-americana, é isso? Exato, e isso vai justamente ao encontro da pergunta do Leandro, quando a gente especula de alguma maneira se a gente vai ter algum tipo de conflito, alguma guerra, né? Eu tomo muito cuidado, acho bastante complicado afirmar algo que ainda não aconteceu, né? Ou fazer especulações, ou algum tipo de cálculo nesse sentido. O que é interessante é que, depois de 2008, a gente tem mais evidências dessa plutocracia, né, desse regime que se construiu nos Estados Unidos. Ou seja, eu acho que uma postura como a do Donald Trump, ela não é exatamente uma novidade para quem conhece a história dos Estados Unidos. Né? Um país que é fundamentalmente racista, um país que segrega, né, os latino-americanos, os negros, e isso é tudo muito novo para os americanos. Se a gente for pensar que a conquista de direitos civis ela foi na década de 60 do século XX, isso é muito novo para os caras. Então, quando a gente vê o que acontece de 2008 para cá, a gente vai ver esse espectro dos Estados Unidos, dessa essência, né, aquilo que o Hegel vai chamar do espírito, a essência desse povo, dessa nação, por assim dizer, né, que a gente está falando aqui mais exatamente do Estado, embora sejam conceitos diferentes, vai ficar muito mais evidente. E essa evidência não é só através do Donald Trump, mas da política externa dos Estados Unidos. Né? Por isso os atritos com a China, por isso o discurso de atrito com a Rússia, por isso os conflitos e as intervenções à revelia da ONU na Síria, na Líbia, em outras regiões do Oriente Médio, o próprio assassinato da figura número 2 do Irã recentemente, né, lá no Iraque, foi outro exemplo muito cabal nesse aspecto. Então, a gente tem a meu ver, uma espécie de uma dilatação dessa essência dos Estados Unidos, né? Se é que a gente pode colocar dessa maneira. Só que, em meio a todo esse processo, já encaminhando aqui para o término da minha fala, eu não sei como está meu tempo, você pode me chamar a atenção aí, tá? Eu fico pensando muito o que todo esse processo, né, que já vinha em rota de colisão, né, o trumpismo, a emergência de regimes autoritários, especialmente de direita na América Latina, no leste europeu, vão chamar muito atenção. Né? E no meio desse processo, como eu estava dizendo, a gente vai observar toda essa pandemia. Né? A contra-informação, ou se a gente preferir chamar as fake news, dizendo a culpa é dos chineses, é uma guerra programada, é uma guerra que foi gestada pelos chineses, enfim, né? É algo que não assusta para quem conhece a história dos Estados Unidos e as próprias diretrizes da história dos Estados Unidos. Se você pegar só a título de curiosidade, os discursos dos presidentes dos Estados Unidos, todos eles mencionam Deus, democracia e liberdade. Eles ainda repetem o mantra lá do final do século XVIII até os dias de hoje. Né? Para quê? Para poder intervir em outros lugares. E o único país que faz isso
sistematicamente, e aí especialmente a partir de 45 até agora, são eles. Né? Então eu entendo em alguma medida, Christian, que a gente tá vendo os americanos um pouco desesperados com tudo que está acontecendo. Né? Que eles não têm, como nenhum de nós mesmo tem, mas eu acho que está muito claro, até do ponto de vista mais psicanalítico, eles estão entendendo de uma vez por todas que eles não têm controle do sistema internacional. Tá? Eu acho que essa é uma questão interessante, porque quando a gente está vendo o que está acontecendo lá nos Estados Unidos em função da morte generalizada, especialmente de pobres, não fica muito... não é uma surpresa, infelizmente, para nós, que entendemos que nos Estados Unidos não existe sistema público de saúde. Né? Para quem não acompanha, é algo assustador o que acontece na educação estadunidense, onde a educação pública existe, mas de um jeito muito diferente do que no Brasil. O endividamento de estudantes tem provocado, além de suicídios, uma onda de abandono, de evasão dos estudantes das universidades, justamente porque não conseguem pagar. Tudo é privado, tudo é privatizado. Né? Então, acho que isso, enfim, em alguma medida, responde um pouco, né? Claro que não totalmente a questão que o Leandro traz, quando será que vai ter uma guerra? É uma pergunta, eu acho que em alguma medida todo mundo se faz diante desse cenário quando a gente vê declarações do Donald Trump. Eu acho muito difícil a gente ver uma guerra nos moldes, obviamente, lá de 45, né, de 39 a 45, que é a última guerra mundial, etc. Alguns autores falam de guerra por procuração, né, quando a gente manda um terceiro fazer essa guerra no nosso nome, ou no nome de um determinado país, claro, né? Ou essas guerras híbridas, né? Que eu acho que é um tema que dá para ser explorado posteriormente. O papel da OTAN e o papel dos Estados Unidos em confronto com a China e com a Rússia tem sido organizado a partir da década de 90, e eu penso que a tendência é que isso se intensifique, sobretudo por causa das questões relativas ao petróleo. A queda do preço do barril de petróleo, por exemplo, né, que caiu, salvo engano meu, quase 60%, ela era comercializada a quase $60, ela está mais ou menos uns $20 por barril, e isso se dá em grande medida em função desses atritos que a gente está mencionando entre os Estados Unidos, a Rússia, enfim, a OPEP, né, a OPEP+, sobretudo onde a Rússia participa e cria alguns obstáculos. Então eu penso que essas questões vão estar diretamente, enfim, implicadas nos próximos momentos que estão por vir aí, que a gente precisa aguardar com paciência. Né? Eu acho que é um pouco disso, né? Eu não sei se eu me alonguei demais ou se foi pouco tempo. Não, Gabriel, mas é isso. Você fez uma exposição muito boa, e é muito difícil tratar desse tema porque é um catatal, né, de informações. É literalmente muita coisa, né? E é uma coisa bastante complexa. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que esse quadro que você passa, né, da ascensão dos Estados Unidos a partir de 1945, uma suposta vitória permanente a partir da queda do Muro de Berlim, a crise de 2008, e aí alguns dados fundamentais, nem todo mundo sabe isso, né? A gente tem, por exemplo, em Nova York, a capital do mundo, né? A capital do império e a capital do mundo, você tem lá 70 mil moradores de rua, né? Você tem, eu estava observando agora, mais de 45 mil mortes, o que é reflexo disso que você falou a respeito da quantidade de mortos que estão se infectando e morrendo por conta do Covid-19. Os Estados Unidos, ele demonstrou mundialmente o quanto que ele está aquém de vários países, né? Inclusive de países de terceiro mundo. Então, o quanto esse processo de privatização, de plutocracia, nesse poder concentrado na mão de pouquíssimos bilionários, trilhardários, o quanto que isso traz uma consequência social muito grande. E eu acho que isso mexe um pouco com as estruturas e com a posição da diplomacia americana e com o chamado Estado Profundo, Deep State,
porque eles literalmente precisam falar que a China está mentindo em relação ao número de mortos, porque o número de mortos que os Estados Unidos apresenta não corresponde aquilo que foi construído pelo cinema, aquilo que foi construído pela TV, a ideia do paraíso, né? Então, acho que é bem interessante. Agora, por outro lado, eu concordo com você. Imaginar uma guerra mundial, aí a gente precisa ver que guerra é essa, né? Nós que estamos aqui no Brasil e falando aqui do Noroeste Paulista, a gente tem uma visão que é uma parte importante e relevante de um prisma, né, de como a gente entende o mundo, e infelizmente a gente percebe que há um grande encanto ainda, uma grande ilusão em torno do sucesso social, político e econômico norte-americano. Isso a gente percebe na cultura, no tipo de música, enfim, nos hábitos de quem convive com a gente aqui. Nós temos uma característica no programa que é sempre pedir uma intervenção crítica, poética e sugestiva dos nossos convidados. E eu vou pedir para você fazer uma sugestão aqui. A gente sempre pede a escolha de uma música. Uma música que tem a ver com o tema, uma música que tem a ver com algo que, enfim, que você vislumbra que seja importante para esse momento. O que você sugere para nós como música para o nosso primeiro intervalo? Legal, Christian. Eu acho que a defesa, né, você falou muito da gente aqui no Noroeste Paulista. Gosto de pensar, sobretudo, a gente como latino-americanos, né? A identidade latino-americana é muito importante. Tem uma música de um grupo, salvo engano meu, porto-riquenho, né, o Calle 13, em português seria Rua 13, que chama-se justamente Latinoamérica. E é uma música que representa muito do que eu penso, né, enquanto indivíduo a respeito do mundo que a gente vive, da realidade que a gente está inserido a partir do nosso passado, enfim. É isso. Calle 13, Latinoamérica. É essa. Belíssima escolha, Gabriel. Então, vamos fazer aqui um breve intervalo. Os ouvintes e espectadores curtam esta música, porque é uma música muito bem escolhida, muito profunda, e em breve voltaremos com a segunda parte do programa. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Ayayanchu kaliyachu walakyachu mereya kasekichis. Kay qosqollaqtapiqa qillatata hawallaqtakunapi uyariwarniykuna wayqikuna panaykuna. Kunaqa allintaki wayrakuna chaymunqa kay Puerto Rico nacionmanta pacha. Paykunaq sutinmi Calle 13. Hinalpataq rimusqa taquita pomanchis. Chaytaki sutinmi Latinoamérica. Uyariykusunchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita. El viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Não se pode comprar o vento, não se pode comprar o sol, não se pode comprar a chuva, não se pode comprar o calor, não se pode comprar as nuvens, não se pode comprar as cores, não se pode comprar minha alegria, não se pode comprar minhas dores. Não puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia. Y no amor, no pranto y na dor. Vamos dibujando el sol. No puedes comprar mi vida. No se vende. Trabajo bruto, pero con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco me estañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido. Oye, Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, sí, sí, saco. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! No puedes comprar mi vida. Boa noite, você está na Acadêmica. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Voltamos então ao segundo bloco do programa Dissolução, depois de ouvir a belíssima música Latinoamérica de Calle 13, uma excelente sugestão do professor Gabriel, uma música que fala para os corações latino-americanos. Agora nós vamos passar a palavra para fazer a análise da conjuntura mais interna, claro que tendo toda a liberdade de fazer pontes com o que o professor Gabriel colocou. A gente vai passar a palavra para o professor Rodrigo. Um pouquinho antes, eu só vou passar alguns dados para apimentar um pouco o nosso debate aqui, né? Nós tivemos a saída do ministro Mandetta no meio da crise, né? No meio da entrada da pandemia aqui no Brasil. E foi indicado e foi nomeado um novo ministro chamado Nelson Teich. Parece Reich, né? Mas é Teich. E ele tem uma relação, um histórico, é um médico, um oncologista, não entro aqui no mérito da sua qualificação médica, mas ele tem uma forte inserção histórica com o setor privado de saúde, o que nos preocupa um pouco. Afinal de contas, ele, como ministro de saúde, ele não só cuida
do setor privado, mas sobretudo do SUS. E as notícias mais recentes revelam que há uma pressão forte por parte do presidente Bolsonaro no sentido de acabar com o isolamento horizontal, com o isolamento social, com a restrição da economia, né, que neste exato momento, em vários estados, apenas teoricamente se restringiria aos serviços essenciais. Então essa é uma questão importante. A outra questão importante que eu coloco aqui também para apimentar o debate é um dado que me deixou realmente muito preocupado. É um dado que saiu numa reportagem da UOL, uma encomenda que a UOL fez para um grupo chamado Observatório Covid-19 Brasil. Eu vou até puxar esses dados porque eles realmente me deixaram muito, muito alarmado, né? É um observatório composto por cientistas de inúmeras universidades. A gente tem aqui da Unesp, da USP, da Unicamp, de universidades internacionais, universidades da Alemanha, até da Universidade de Chicago, vejam só. E este grupo de pesquisadores estima que, no pior dos cenários, atualmente no Brasil nós já teríamos 15 mil mortos de Covid. Isso é muito grave, porque a gente receia muito uma proposta de subnotificação por parte do governo, o que fatalmente, como a professora Andréia falou no último programa, no penúltimo, na verdade, na visão dela, o cenário de acabar com o isolamento social radicalizado, né, e apenas deixar os idosos em isolamento, isso produziria o pior cenário, do ponto de vista econômico. Isso também corresponde a um cenário também muito grave, né, viria de encontro ao colapso dos sistemas de saúde. Nós sabemos que Manaus já está colapsado, no Ceará também, São Paulo está prestes a colapsar. Então, nós estamos falando de um colapso de saúde com uma crise econômica e uma grande confusão, uma enorme crise do Estado brasileiro, que se reflete tanto nesses conflitos que geraram a caída do Mandetta, mas também tem outras dimensões, né? Nós temos a dimensão da crise do Congresso e do sistema judiciário com o Poder Executivo, nós temos o próprio problema geopolítico, que é esse alinhamento que o Brasil veio adotando em relação aos Estados Unidos e à China. Enfim, a gente tem uma área enorme de crise e o foco nosso é pensar o que seria o Brasil numa conjuntura tão grave como essa. Para passar a bola agora para o professor Rodrigo, eu volto com uma outra pergunta, uma pergunta também que foi feita pelo professor Leandro de Votuporanga. Ele fez uma pergunta mais voltada para a geopolítica, mas também fez uma pergunta voltada para a crise nacional. A pergunta do professor Leandro é a seguinte: de que maneira a pandemia poderia provocar ou piorar a corrosão do Estado no Brasil? Uma pergunta muito pertinente. Passo a palavra para o professor Rodrigo para fazer a sua explanação. Olá, pessoal. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Professor Christian, professor Túlio, do Instituto Federal de Barretos, Programa de Solução, da Rádio Acadêmica. Quero reiterar a importância do programa ao trazer um debate, trazer uma discussão, trazer música, entretenimento de qualidade. E importante papel social que tem a rádio, bem como o próprio Instituto, de atingir um público diversificado e permitir que as pessoas tenham acesso à informação e que essa informação seja de qualidade, que possa, de alguma maneira, fazer com que essas pessoas reflitam sobre
sobre os nossos problemas e sobre as nossas questões nacionais e internacionais. O tema de hoje é extremamente importante, na medida em que nós estamos falando de uma pandemia e que os temas que a gente poderia discutir aqui, esse é o tema que vai atingir praticamente 100% das pessoas. Então, diferentemente de outras temáticas que podem, em alguma maneira, as pessoas não perceberem que elas estão envolvidas, a pandemia ela traz essa proximidade, porque todos estão, de alguma maneira, envolvidos nesse assunto, mas ainda de uma maneira muito superficial, há um desconhecimento muito grande, e acho que é importante a gente fazer esse debate para esclarecer alguns pontos, né? A importância da discussão sobre as questões sociais, a questão de Estado, ela está ligada à própria história das ciências humanas, né? As ciências humanas ela tem um histórico de discussão que envolve a questão da saúde. Talvez algumas pessoas podem pensar o que as ciências humanas podem contribuir num debate sobre pandemia, né? A gente vê muitos especialistas em epidemiologia, infectologistas, médicos, o que está muito correto, né? A área da saúde ela tem, sem dúvida, a condição principal para discutir isso, mas não podemos esquecer que a saúde envolve pessoas, envolve sociedade, né? Envolve uma comunidade, e que está tudo interrelacionado, né? Então, as ciências humanas, se a gente quiser fazer um exemplo histórico, o próprio Engels, um estudo de 1845, já traz a situação da classe operária inglesa, né? E essa, em 1845, ou seja, já estava discutindo a questão das condições de saúde e as condições sociais, o impacto na saúde, né, tanto do trabalhador quanto das condições de vida dele. E desde essa época, esse estudo ele reflete como que a sociologia, a antropologia, a história, todas as ciências humanas em geral, de alguma maneira conseguem abarcar problemas relacionados à saúde, na medida em que conseguem entender um pouco mais como os problemas sociais decorrentes desse processo, saúde e doença. É esse o ponto importante, é esse o viés que eu vou dar agora, como o professor Gabriel já fez isso no primeiro bloco. Eu vou começar com uma frase importante da antropóloga Denise Pimenta, da USP. Ela fez um trabalho sobre o ebola em Serra Leoa, e ela fala assim: uma epidemia diz mais sobre nós mesmos do que a própria doença. Eu gosto dessa ideia de que discutir sobre nós mesmos, na verdade, é sobre quem somos, e essa discussão envolve questões históricas, envolve questões culturais, e que, se a gente quiser entender um pouco mais sobre os problemas hoje, entender um pouco quem somos, nossa formação cultural, histórica, nós vamos ver que muitos problemas que vão ficar evidenciados agora, né? Na verdade, os problemas sociais são evidenciados pela própria pandemia, né? Nós vamos ter vários aí, e eu vou fazer alguns recortes nesse sentido. A pandemia também, ela trouxe uma série de discussões acerca da xenofobia, por exemplo, contra orientais. Acho que o primeiro impacto foi essa visão de uma aversão ao que é estrangeiro, um ódio ao estrangeiro, e principalmente relacionado à China. E muitas informações sobre vírus de laboratório ou alguma vírus chinês, né, que é uma forma equivocada de você denominar uma doença, né, e pela sua região, pelo grupo étnico, né, e essa ideia de um vírus chinês comunista, né, toda essa teoria da conspiração, e isso teve uma força muito grande nesse impacto. E eu me lembro de um caso, logo no início, em janeiro ou fevereiro, um prédio comercial em São Paulo, proibiram os chineses que são residentes no Brasil subir no prédio, ou pelo menos que eles estivessem usando um elevador de serviço. Ali já começava uma distinção entre as pessoas, né? Hoje mesmo eu vi não sei exatamente quem é essa mulher, mas falando de marcar as pessoas que estão
contaminados, tá? Uma coisa bem nazista. Assim. Então, isso traz muitas questões, né, sobre a forma como nós lidamos, né, com as questões e a forma como o país reage. Né? A Itália teve depois um epicentro, os Estados Unidos agora contaminando, e você não vê a mesma reação contra americanos e contra italianos. Então, isso é um pouco também um preconceito focado, né, mais na China. Né? Várias questões aí que a gente não vem ao caso falar, mas nós sabemos. Eu vou destacar, para pensar aqui, problemas sociais evidenciados pela pandemia. Acho que o primeiro caso é a questão da desigualdade social. E a desigualdade social ela ficou evidente agora. Né? Então, nós temos um problema que é um país que, historicamente, ele não conseguiu ser construído e incorporado às pessoas. Um país que tem uma desigualdade brutal. E, nesse momento, fica muito claro como que essa desigualdade vai ter uma consequência pesada em relação à pandemia. Seja porque as pessoas estão desamparadas, seja porque você não tem uma saúde pública de qualidade, seja porque você tem nem saneamento básico, nem água potável, nem água encanada sequer, né? E você exigindo que as pessoas fiquem confinadas. Né? Então, falar em confinamento, falar em isolamento social dentro de um país que tem pessoas que nem casa tem, que vivem em locais, em barracos, com várias pessoas, ou lugares extremamente insalubres. Né? E como você pode falar, então, em confinamento, em isolamento social? Então, acho que isso gera um problema. Você falar que fica muito claro para nós isso. E eu tenho alguns dados interessantes em São Paulo, só para evidenciar como que esse problema social, a pandemia, ele fica claro. A desigualdade em Brasilândia, um bairro mais simples, periférico de São Paulo, teve 89 pessoas contaminadas, 54 mortos. Olha a taxa de letalidade nessa região, completamente abandonado pelo Estado. E a região do Morumbi, uma região já de uma classe média alta, com 297 pessoas contaminadas e 7 mortos. É uma região que também tem hospitais, tem toda uma infraestrutura. Então, acho que fica muito claro, quando a gente traz alguns números, como que, à medida que a doença vai se alastrando pela determinadas regiões, nós vamos ter números diferentes, tanto de contágio quanto de mortos. E isso é muito claro para a desigualdade. Isso na cidade de São Paulo, mas imagina isso no resto do Brasil. Nós vamos ter regiões ou mesmo cidades e o número de contaminados, o número de mortes vai ser muito maior. Isso não é só por conta do comportamento das pessoas em relação ao confinamento, é a própria estrutura, né, ou a falta de estrutura, né, que evidencia. Então, nesse caso, o ponto que eu vou iniciar que é essa da desigualdade, né, a ausência de uma estrutura e que vai levar a um colapso mais rapidamente. Então, nós vamos ver... Rodrigo, só uma pontuação muito importante do que você colocou aí. Nós temos 13 milhões e meio de miseráveis no Brasil. Isso é muito, muito importante que você colocou. Você colocou os bairros periféricos e tal. A gente tem isso. E lembrando que um miserável, ele não chega a ter uma renda superior a R$ 7,35 por dia. Então, nós temos 13 milhões de brasileiros nessa situação. E já que o Christian tocou no assunto dos miseráveis, outro ponto, que é a questão dos problemas sociais evidenciados pela pandemia, é a questão do trabalho, do emprego. Né? Essa questão, muito fortemente, das análises que nós temos recentes, antes da pandemia, nós tínhamos dados de 11,6% de desempregados. Isso já vem aumentando de 2014 para cá, mesmo com a reforma trabalhista e a promessa de incorporação de
pessoas ou abertura de vagas, isso não se confirmou, pelo contrário, né? Nós tivemos um aumento da precarização, nós tivemos um aumento do número de informais, chegando perto de 38 milhões de pessoas na informalidade, ou seja, as pessoas que não estão trabalhando com carteira assinada, o que mostrou-se depois que são as pessoas que foram as primeiras a serem, vamos dizer assim, atingidas, né, pelo problema, e depois de toda a discussão que teve no Congresso para um aporte financeiro de R$600 para essas pessoas, mas são 38 milhões, então desses aí, do número que 13 milhões de miseráveis, então dá para ter uma ideia como que esses números alarmantes já são alarmantes e talvez vão ficar muito maiores. Há um estudo que talvez o número de desempregados salte para 16,1% no pós-pandemia. Então nós vamos ter um aumento desse número de miseráveis, um aumento desse número de desempregados, e que, consequência de um processo econômico, só que já vinha antes. A questão é que nós já tínhamos um processo de uma flexibilização das leis trabalhistas, de uma promessa de melhoria das condições econômicas, não se confirma, e agora mostra-se realmente como vai ser um grande problema, né? A forma como essas pessoas não vão ser incorporadas e, pelo contrário, terão sérios problemas e vão ser os primeiros a serem atingidos. Nós temos já foi dito aqui em outro momento, o aumento da violência doméstica, que é outro problema que sempre nós tivemos, né? O Brasil é campeão mundial em número de violência contra a mulher, feminicídio, e que agora, com o confinamento, tivemos um aumento de quase 30%. E isso fica muito claro como que as questões culturais permanecem, e, nesse caso, o confinamento favoreceu esse tipo de problema, não só porque também tivemos uma subnotificação, estamos tendo subnotificação, não é só subnotificação de pessoas contaminadas ou mortas, uma subnotificação de violência doméstica em virtude da própria dificuldade desse confinamento. Quer dizer, um outro problema social evidenciado pela Covid-19, né, por essa pandemia, e que também o Estado brasileiro não consegue avançar, não consegue ter as políticas públicas ou mesmo as redes de proteção para que consiga melhorar esse quadro. Pelo contrário, piorou, e agora com o confinamento ficou muito claro como que esse problema ele aumentou em 30%, talvez seja muito mais que isso. Nós ainda teremos dados mais confiáveis, talvez mais para frente, a hora que esse processo passar. Nós temos um sistema público de saúde completamente desmantelado, e aí entra a pergunta, né, que foi feita sobre a corrosão do Estado pelo professor Leandro, e isso fica muito evidente a partir de 2016, com a votação da PEC do teto dos gastos, e essa ideia de que haveria uma necessidade de fazer um ajuste fiscal, ou que deveríamos reduzir o tamanho do Estado, ou que deveríamos cortar gastos, né, eu vou pôr entre aspas, gastos em saúde, não só, mas também em educação e ciência, e agora evidencia todo o problema. E só para ter uma ideia, o corte só nesse ano 2020 foi de quase 9 bilhões. Então dá para ter uma ideia o que é 9 bilhões a menos, né, no sistema de saúde que já está com sérios problemas. Então aí você tem uma pandemia que necessita de uma rede de proteção pública de qualidade, você tem uma redução dos gastos, né? E aí você vai entender por que nós temos menos leitos, menos respiradores, menos EPIs, né? O sistema de proteção individual, né? Esses equipamentos de proteção, menos hospitais, entre outras coisas. E o modelo que foi pensado a partir de 2016, a promessa também não cumprida de que o corte levaria a um crescimento econômico que também não se realizou, né? E, pelo contrário, numa pandemia, esse problema ficou muito mais grave, porque agora precisamos correr atrás da falta de investimento desses últimos anos, não só, né?
historicamente há um investimento, mas mais grave do de 2016 para cá, né, e as consequências desse desmantelamento do sistema público de saúde, como bem colocou o professor Gabriel, nos Estados Unidos, como que isso ficou muito claro lá, a ausência de uma rede pública de saúde, como que a rede privada não vai conseguir resolver os problemas lá, porque também ela não é interligada, né, não tem um sistema, então lá também deve ter subnotificação, vão ter sérios problemas. Então, bem ou mal, o nosso SUS está conseguindo, ao menos, minimizar um problema, mas ele vai entrar em colapso, já está entrando em colapso, Manaus já está em colapso, São Paulo vai entrar breve em colapso, e teremos muito claro esse problema dessa corrosão, como a palavra usada pelo professor Leandro, fica muito claro para nós aí, né, nesse caso. Juntamente com esse processo de problemas de reformas do teto do gasto, das reformas trabalhistas, a reforma previdenciária, que também se anunciou como a grande promessa para a resolução dos nossos problemas, e tivemos aí uma fila gigantesca de pessoas que não puderam se aposentar, ou mesmo o número de pessoas que tiveram os benefícios suspensos, e agora mostra-se um grande problema, porque o grupo de risco maior, né, são os idosos e sem rede de proteção. Como vai fazer, né? Já estão com um problema, e agora com a questão previdenciária. Então, acho que isso vai se mostrar também um grande equívoco, a meu ver, o processo de desmantelamento de uma seguridade social, não só a previdência, mas a seguridade social em geral, né? Como que isso ficou muito claro, né? E, na verdade, acho que o próprio professor Gabriel já falou disso nas suas premissas, né, vamos dizer assim, a política econômica liberal, né, desse Estado liberal, dessa crise, né, e que esse Estado liberal não foi capaz de trazer também a prometida igualdade, o prometido desenvolvimento econômico, né. Essa promessa eu costumo chamar de um liberalismo utópico, né, um liberalismo utópico também, né, porque ele se anuncia, mas ele não cumpre, ele não consegue alcançar exatamente esse desenvolvimento econômico e social igualitário, né, que é a promessa. E que não só não consegue cumprir, como que nesse momento ele não consegue dar nenhuma resposta para esse processo. Então, quando a gente fala dessa crise do Estado liberal, dessa corrosão, eu acho que é mais do Estado liberal mesmo, o termo é esse, né, que pensou num ajuste fiscal, pensou num corte de gasto em saúde, em educação, em ciência, numa não intervenção econômica, numa privatização, quase como um modelo pensado pelo Consenso de Washington lá em 1989, quando há uma reunião das grandes nações para pensar qual que é a política econômica que o mundo deveria seguir, e muitos países adotaram, alguns conseguiram fazer isso até de uma maneira radical, né? E que agora talvez fica muito evidente como que algumas dessas questões não estão conseguindo ser cumpridas e evidenciar alguns problemas, inclusive, né? Então eu vejo que a crise desse Estado liberal vai levar a um questionamento, né? Porque nesse momento está se fazendo uma necessária presença do Estado. Estão discutindo até coisas que até então nunca ninguém falou, que é a emissão de moeda. Imagina, economistas de peso falando em emissão de moeda para ter um endividamento, para conseguir combater a crise. Quer dizer, talvez alguns economistas ortodoxos nunca imaginaram que a gente poderia pensar nesse processo, né? E que a primeira reação que nós tivemos no mundo acerca dessas questões foi o fechamento da fronteira, né? O fechamento do comércio. Então, você tem uma postura que foi, olha, temos que ter um confinamento, temos que ter o fechamento do comércio. Isso aí foi uma reação praticamente mundial, né? Porque há um entendimento de que qualquer pandemia e a letalidade da doença, mesmo não sendo tão alta, mas o contágio é alto, né? Então havia necessidade de você fechar fronteiras, a necessidade de você entrar em isolamento.
E isso não é uma novidade, né? Se a gente buscar historicamente, nós vamos ver que a gripe espanhola de 1918 a 1920, nós tivemos o mesmo problema, né? Um problema pelo qual houve uma contaminação muito rápida, milhões de mortos, mas nós tivemos experiências já nessa época, em 1920, em cidades americanas, que fizeram o confinamento e outra que não fez o confinamento. Aquela que fez o confinamento teve um número de contágio menor, um número de mortes melhor e saiu muito mais rapidamente da crise. Ora, então nós temos exemplos históricos de pandemias, mesmo trazendo 100 anos depois os condicionantes sociais e culturais, econômicos serem diferentes, mas a forma de contágio é a mesma. Né? O princípio é o mesmo. Né? Então, se você tem um contágio, tem que isolar as pessoas. Isso não mudou. Certo? O que mudou, piorou para nós atualmente, é que a circulação de pessoas é muito maior. Né? Eu tive um bisavô que faleceu de gripe espanhola, que morava no Brasil e que morava na roça. Imagina, como que ele se contaminou? Hoje, a contágio é muito maior. Né? Então, a questão que se coloca é esse confinamento. E as consequências do confinamento também. Não tem como negar que não vai gerar uma crise econômica, não vai gerar desemprego, não vai gerar falência. Né? Acho que isso vai ficar muito claro. E prefeito... Rodrigo, era sobre isso que essa pincelada final me parece muito importante. Está acabando a sua primeira fala, mas você deu um quadro para a gente muito preocupante, né? Porque você pautou miséria, desemprego, corte de gastos em função de uma perspectiva liberal que envolve tanto investimentos em saúde, educação, ciência, mas também na previdência, num país de terceiro mundo, que tem os dados alarmantes que a gente tem, com perspectiva de colapso de saúde, e a necessidade de se fazer um isolamento. E, enfim, é uma bomba. É uma bomba que a gente tem que tá para explodir. Mas que, ao mesmo tempo, com muita sabedoria você colocou antes, a gente se conhece melhor na pandemia, né? Citando lá atrás aquela pesquisadora que você colocou antes, a gente se conhece na pandemia, mas esses problemas já estavam aí. Então, como que você imagina esse cenário onde essa quantidade de fatores conflui e o que nos aguarda para os próximos meses? Eu penso que essa pandemia, portanto, ela colocou em xeque algumas teorias, principalmente do ponto de vista liberal, ultraliberal, como estamos chamando hoje, dessas visões mais ortodoxas, mais radicais, né, da visão econômica, de que a economia por si só resolveria todos os problemas. Acho que está muito claro hoje. A gente sempre teve crítica em relação a isso. Isso nunca foi uma teoria plenamente aceita. Sempre houve uma crítica em relação a isso, mas hoje ficou evidente que ela não consegue responder. Tanto que a gente vai ver que as medidas anunciadas no mundo todo são contrários a determinados princípios. Você tem lá investimento público para salvar as empresas e salvar os empregos. Né? Várias nações do mundo anunciaram esse tipo de ação, né? Medida. Né? Você teve lá empréstimos, ajuda financeira para as empresas, né? Ou seja, o Estado intervindo na economia. Né? Você teve renda mínima, né? Ou seja, um programa de renda mínima para que atingisse as pessoas, para que elas pudessem sobreviver e ao mesmo tempo consumir, já que a economia está parada. Né? O fortalecimento das redes de proteção social, que houve um processo de tentativa de melhorar os processos. Alguns países que têm uma rede de proteção social já muito mais sólida, né, você apenas manteve essa rede. Agora, e as nações que não tiveram? Nunca tiveram isso, né? Ficaram muito patentes como que isso vai ser necessário. E, por fim, uma reestatização até. A Alitalia, que é uma empresa de aviação italiana, ela vai ser comprada pelo governo italiano, olha lá. Uma reestatização para salvar o mercado. Quer dizer, então, imagina você
pensando num processo no qual o princípio era o contrário, né? Que o Estado não deveria nem ter dono de empresa, devia privatizar, e os caras estão fazendo a reestatização. Então, eu acho que ficou muito claro que os procedimentos são esses. Agora, no Brasil, nós tivemos poucas ações nesse sentido. O Estado do Brasil não está sendo capaz de enfrentar o problema com a responsabilidade de outras nações. Esse é o ponto. Primeiro, que nós nunca tivemos uma rede de proteção social muito forte. Outra, que foi desmantelado processos de saúde, de educação e de pesquisa e de ciência, né, que agora nós estamos mostrando que as pesquisas e as ações, principalmente ligadas às universidades públicas, estão fazendo estão agindo, né, mesmo com todos os problemas, né, com todo o corte de gastos, com todo o desincentivo que ocorreu, e o governo está um pouco sem ação do que fazer, né, frente a uma ideia pelo qual você tem que abrir mão dessas ideologias ortodoxas e fazer aquilo que está dando certo no resto do mundo. Eu agradeço bastante, Rodrigo, a sua análise. Você fez um histórico aí de curto prazo fundamental, algumas questões também de médio prazo, mas apontou, né, as bases do tamanho do problema que a gente precisa enfrentar nesse momento, especialmente a população trabalhadora, a população menos favorecida economicamente. Você vai ter oportunidade, assim como o Gabriel, de no próximo bloco, no último bloco, fazer as considerações finais. Eu peço que você sugira para nós uma música para a gente fazer um rápido intervalo e voltarmos com este programa de solução que hoje me parece que está tratando literalmente da dissolução. Tá certo. Eu escolhi uma canção do Ivan Lins, do Victor Martins, chamada Cartomante, de 1977, e ela foi gravada pela rainha Elis Regina. É uma canção que está falando nos anos 70, em plena ditadura militar. Ela fala de um certo medo de sair às ruas, né, das pessoas desconfiadas, das pessoas temerosas, naquela época temerosas pela própria vida, por outras razões políticas, razões de uma ditadura, e que talvez hoje continua algumas pessoas temerosas também, com medo de sair às ruas, mas também o Ivan Lins e o Victor Martins foram felizes ao anunciar que há um certo temor autoritário, e que, portanto, essa música, se a gente trouxer para hoje, o temor autoritário ainda permanece. A gente sempre vive às sombras, né, dessas questões da ditadura e dessas questões do autoritarismo que ainda não foi resolvido nesse país. Espero que quem conhece, quem não conhece, fique conhecendo Cartomante com a voz da Elis Regina. Excelente escolha, professor Rodrigo. Vamos então escutar Elis Regina, Cartomante, e voltamos para o último bloco. Nos dias de hoje é bom que se proteja, ofereça face pra quem quer que seja. Nos dias de hoje esteja tranquilo, haja o que houver, pense nos seus filhos, não ande nos bares, esqueça os amigos, não pare nas praças, não corra perigos, não fale do medo que temos na vida, não ponha o dedo na nossa ferida. Nos dias de hoje não lhes dê motivo, porque na verdade eu te quero vivo. Tenha paciência, Deus está contigo, Deus está conosco até o pescoço. Já está escrito, já está previsto.
por todas as videntes, pelas cartomantes. Tá tudo nas cartas, em todas as estrelas, no jogo dos búzios e nas profecias. Cai o rei de espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, cai, não fica nada. Cai o rei de espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, cai, não fica nada. Cai o rei de espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, cai, não fica nada. Cai o rei de espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, e cai, não fica nada. Cai o rei de espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, cai, não fica nada. Cai o rei de espadas, cai o rei de ouro, cai o rei de paus, cai, não fica nada. Cai o rei de espada, cai o rei de ouro, cai o rei de paus, cai, não fica nada. Cai o rei de espada, cai o rei de ouro, cai o rei de paus, cai, não fica nada. Cai o rei, cai o rei, cai o rei, cai, não fica nada. Cai o rei de espada, cai o rei de ouro, cai o rei de paus, cai, não fica nada. Cai o rei, cai ao rei, cai ao Radioacademica.com.br, a rádio feita pra você. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Chegamos, enfim, ao último bloco do programa de solução. Agradeço enormemente a participação do professor Rodrigo, do professor Gabriel. Agora nós vamos para as considerações finais, mas antes nós temos uma última pergunta de um ouvinte, é um ex-aluno nosso, ainda é aluno do Instituto Federal de São Paulo, Campos Barretos, o Kaique, que é um grande rapper e uma excelente cabeça, e que também trabalha, está na linha de frente como agente comunitário de saúde, né? Está trabalhando pelo SUS em defesa da nossa vida. Ele mandou aqui uma pergunta para vocês, convidados, e para os ouvintes. Então eu vou colocar aqui rapidamente a pergunta e na sequência eu vou abrir a palavra para vocês. Salve, maestro do Caos na Voz. Eu sei que associar ciência a questões humanitárias é muito complicado, mas eu queria perguntar se vocês acham que estamos vivendo uma entropia social, considerando que o planeta é o corpo e que nós somos meras células dentro desse corpo. O que vocês acham? Desde já, muito obrigado e é nóis. Escutamos então a pergunta do Kaique, que fez uma pergunta complexa, daria só um programa, porque ela envolve a relação entre a ciência humana, as ciências humanas em geral, e as ciências da natureza. Eu tenho uma posição a respeito disso, mas vou deixar para os nossos convidados responderem. E, além da questão do Kaique, eu coloco aqui uma questão para o Gabriel, que é, levando-se em consideração esse quadro de hegemonia norte-americana e, ao mesmo tempo, ampliação de uma crise econômica no próprio coração do sistema. E também todo o papel e a mudança da diplomacia chinesa em relação ao posicionamento dela no âmbito geopolítico. Qual é o panorama que você faz, de fato? Estamos em guerra, muitos dizem em guerra comercial,
outros consideram que a Guerra Fria foi a terceira guerra mundial. Enfim, estamos já vivenciando uma quarta guerra mundial. Legal. Christian, obrigado. Acho que a primeira pergunta, né, perdão, eu esqueci o nome da pessoa que perguntou. Ela me lembrou algo bastante interessante que recentemente... Kaique. Perfeito. Então agradeço aí ao Kaique, né, a pergunta. Obviamente, né, no que diz respeito ao campo da biologia, não vou me atrever a falar, mas há duas leituras, na verdade, dois autores bem bacanas aí, talvez, que a gente pode encontrar ideias para pensar o que ele está perguntando, né? Um deles é o Ailton Krenak, né? Tem um livrinho dele com algumas, enfim, algumas falas, né? Um livrinho bem simples, onde ele fala das ideias para adiar o fim do mundo, e é um livro que vem muito a calhar nesse momento para entender, claro que a partir da visão de mundo dos Krenak, especialmente dele, quando ele fala da natureza como um corpo vivo, né, a percepção. Isso é um aprendizado enorme para nós que somos urbanizados e urbanoides, né, que dependemos muito desse mundo urbano para poder compreender tudo que nos cerca. E quando o Krenak fala, pelo menos para mim, né, quando ele dialoga com essas questões e fala que a natureza tem sentimentos, né, é algo que é bastante interessante para se pensar isso, né, ou seja, como que a gente pode compreender a natureza, ou o que a natureza sente diante desse processo. Outro é o Davi Kopenawa, quando ele fala da queda do céu. Acho que é um outro autor bem importante para entender o que significa essa queda do céu, né? O céu está caindo diante das nossas cabeças, e na compreensão de que todos estamos juntos, né? Acho que não é só a visão de mundo do indígena, mas é quando ele aponta para nós e fala: olha, vocês que estão aí, que se dizem superiores, o céu cai para vocês também, né? Não é só na cabeça dos indígenas que creem nisso, né? Então acho que são dois autores bem interessantes que podem enriquecer muito essa leitura, né? E eu acho que isso que eu acabei de dizer, já respondendo à segunda questão, é fundamental, né? Enquanto brasileiro, enquanto latino-americano, eu parto de um pressuposto de que nós, que temos um passado em comum, nós latino-americanos em específico, a gente tem condições de ter uma percepção muito rica a respeito do nosso futuro, né? Que é basicamente o seguinte: a gente tem um passado marcado pela violência, a gente tem um passado marcado pela exploração, pela desigualdade, enfim, por diversas questões. E eu só compreendo que a gente consegue se salvar nesse processo compreendendo que a gente está junto nisso, né? E essa compreensão parte de um pressuposto, e eu estou dizendo isso justamente porque me parece que na dinâmica da diplomacia brasileira em relação aos Estados Unidos, como eu disse anteriormente, me parece que existe quase que um espelhamento disso, mas é um espelhamento que não é real, né? Quando o Brasil se pretende ver como os Estados Unidos, a gente não tem nenhum tipo de simetria nessas relações. E aí, obviamente, isso gera um problema enorme do ponto de vista do nosso futuro imediato, das nossas relações sociais, que vão ser e já estão sendo diretamente impactadas em relação a isso. Quando a gente projeta, e quando eu me procuro aqui a responder o que você perguntou, Christian, eu acho que mais do que nunca nós estamos vivendo desde do final, desde a queda do Muro de Berlim em 89, depois a dissolução da União Soviética, a gente tem mais do que nunca hoje um cenário de reativação muito intensa da dinâmica de poder que havia na Guerra Fria. Muito clara a disputa por poder entre estadunidenses e russos. A China orbita com uma paciência quase que estoica nesse processo, né? Os chineses têm uma compreensão da temporalidade que é muito diferente, e a diplomacia chinesa ela não tem essa compreensão que é a da estadunidense, por exemplo. Então eles agem muito no longo prazo. Então eu entendo que se a gente não está vivendo exatamente uma guerra mundial, e claro, eu me atrevo a falar de um assunto que eu não entendo profundamente, né, sobre a guerra em si ou sobre a história da guerra, mas eu gosto de pensar
que a gente vive um momento de pequenas guerras, de microguerras ou de guerras que impactam diretamente, que são essas proxy wars, né, as guerras por procuração, essas guerras híbridas que estão aparecendo, que na verdade tem uma faceta muito violenta, né? Quando a gente vê o que aconteceu na Líbia, ou mesmo na Síria, na Bósnia, na década de 90, na Ucrânia, né, no começo dos anos 2000, tudo isso tem muito a ver com essas pequenas guerras que talvez são faces diferentes de um conflito que é de escala global, né? O que acontece com o petróleo na Arábia Saudita, né, enfim, um corredor para levar esse petróleo, e esse petróleo passa, por exemplo, pela Síria, e a Síria não deseja permitir isso diplomaticamente. Você tem lá um ataque sistemático dos Estados Unidos, usando as palavras muito simbólicas que para nós aqui importam muito, né? Democracia, humildade, são palavras que o Prêmio Nobel da Paz, o Barack Obama, e aí eu falo isso com muita ironia, afirmou na época, no momento em que invadiu, né, aquele país para poder tentar justificar aí um ataque sem provas, com o uso de armas químicas, né, por parte do próprio governo sírio contra a sua própria população. Então, em resumo, penso que o cenário não é nada positivo, né, historicamente falando. Eu desconheço agora um exemplo mais adequado de momentos como esse de pandemia, ou que geraram uma oportunidade de revolução, né, de revolução que eu falo não no sentido político apenas, mas uma revolução profunda, né, do ponto de vista estrutural. O que a gente teve lá na época da gripe espanhola foi algo sui generis, né, entre 1917 e 1922, mas eu vejo o cenário com muita preocupação. Há um artigo, só uma última indicação, há um artigo publicado inclusive nesse contexto de coronavírus pelo Alain Badiou, aquele filósofo francês, né, de origem marroquina, na qual ele trata exatamente dessa questão. Quais são as possibilidades no meio desse processo? Né? E ele traça um cenário bastante trágico, porque para ele o protagonista, ou um dos protagonistas nesse processo, é o nacionalismo autoritário, como a gente está vendo em algumas partes na América Latina, o que está acontecendo na Hungria, por exemplo, ou mesmo na Turquia, guardadas as diferenças de cada região. É isso. Muito obrigado, Gabriel, pela sua análise e pela sua participação. Com certeza você vai estar aqui novamente quando a normalidade voltar, se é que a normalidade vai voltar, ou se é que já estivemos em algum momento, nós latino-americanos, na normalidade. Passo então a palavra agora para o professor Rodrigo, que, para quem não sabe, é um estudioso de Sérgio Buarque, de Holanda, que foi um dos pensadores que ficou marcado na história do Brasil, como não só um cara que estudou as raízes do Brasil, mas também pensou um Estado para o Brasil, né? Tinha como horizonte a formação de um Estado democrático no Brasil. Por favor, Rodrigo, suas últimas considerações. Bom, eu penso que, seguindo a resposta da pergunta do Kaique sobre entropia social, essa ideia de desordem, essa ideia de caos, né, pensado em um determinado momento, ele pode anunciar também, ao mesmo tempo, uma cura, para que vamos usar os termos biológicos, né, e essa cura pode vir a ser uma justiça social, uma consciência cidadã, uma consciência ecológica. Então, talvez, a gente pode estar num momento de caos, tentando repensar um pouco a nossa estrutura. Como aquilo que o Gabriel falou, temos aí algumas feridas, algumas marcas do passado que ainda não foram superadas e fica muito evidente agora e que pensamos como que nós vamos conseguir superá-las e não tem mais como não superá-las, porque o Estado, para começar a falar desses novos desafios, né, que a gente tem a partir de agora, é esse Estado brasileiro que tem uma característica, né, de um Estado que nunca conseguiu representar toda a população, um Estado que sempre teve interesse de uma elite, de uma parte de uma classe média mesquinha e egoísta, né, que nunca permitiu, né, que fosse um Estado
que alcançasse as pessoas, ou pelo menos de modo justo, né, a todos. Então, talvez agora, com essa crise, fica muito claro que esse Estado ele precisa ser reformado, mas não da maneira como foi colocado, por meio de cortes ou por meio de uma desburocratização, pelo contrário, né? Tá faltando médico, está faltando pesquisador, né? Tá faltando especialistas, então acho que não é esse o caminho. Acho que está muito claro que talvez o Estado que tem que ser pensado é um Estado forte, ao contrário do que muita gente pregou até agora, e mais do que nunca voltado ao bem-estar da população. Lógico que tem que fomentar também a economia, ninguém está dizendo que não, né? Mas que não pode simplesmente pensar somente nesses aspectos, né? Eu penso que fica aí um desafio para a gente pensar como vai ser a questão do trabalho. O Christian tocou no assunto, né, dessas pessoas que estão desesperadas, estão querendo trabalhar, e acho que a questão do trabalho ficou muito, muito claro agora, pessoas que estão desempregadas, a informalidade, mas eu acho que isso vai trazer também novas formas de pensar o trabalho, e eu não sei, ele pode ter um lado bom, né, de você pensar no trabalho remoto, de você pensar nesse home office, ou as empresas tendo que repensar o seu modelo de negócio a partir das vendas online. Como você faz esse processo, garantindo, obviamente, a dignidade do trabalhador e permitindo que você consiga ter desenvolvimento econômico. Eu acho que nós vamos ter um desafio aí entre essas questões do trabalho e como você vai desenvolver esse trabalho para que você não permita uma flexibilização infinita e que facilite, logo, obviamente, o desenvolvimento, mas também prejudique os trabalhadores, então não vai resolver muito nossos problemas, né? Eu penso que ficou evidente as questões ecológicas, ambientais. Não sei se vocês viram várias notícias de praias limpas, redução de aparecendo lá cordilheiras, né, aparecendo animais que até então estavam escondidos, enfim. Acho que ficou muito claro que a ação humana na Terra ela está destruindo, e que talvez essa redução do consumo possa ser um indicativo de um novo mundo que se anuncia, né? De repente as pessoas vivendo com menos e tendo um cuidado maior com o consumo, um consumo mais consciente, né? Mais ambiental, mais focado em questões mais urgentes. Eu acho que isso vai ter uma característica muito importante. O processo de mudança cultural, mudança do esporte, eu acho que não vai ficar igual, né? A gente viu aí shows, espetáculos, tudo por meio de lives. Eu acho que vai ter aí uma mudança da aglomeração das pessoas, né? Ainda isso vai mudar sensivelmente a forma como as pessoas vão participar dos processos culturais e esportivos. Eu acho que isso vai demorar um tempo ainda, isso vai causar ainda um pouco de dano para as pessoas, um pouco de receio, em virtude de que há ainda um risco dessas grandes aglomerações, né? Então vão ter que repensar essa questão do esporte, a questão da cultura, por exemplo, né? E, por fim, você pensar na questão do paradoxo economia e saúde. Acho que teve várias pessoas discutindo isso. Temos que salvar a economia, temos que salvar a saúde, entendendo que as pessoas estão no meio disso, né? Falar em economia é falar de pessoas, falar de saúde é falar de pessoas. Em nenhum momento as pessoas têm que ser colocadas em senso de urgência em segundo plano. E acho que tem que estar muito claro que essa questão da saúde, como atingiu todo mundo, principalmente uma certa classe média, uma elite, acho que ficou patente que não é só pobre que está morrendo, não é só pobre que está contaminando. Então, talvez, nesse momento, as pessoas entenderam o valor da vida e que não dá para se apegar. Não estou dizendo que tem que deixar de lado a questão econômica. O papel do Estado é salvar as pessoas, salvar os empregos e salvar as empresas. Se ele conseguir fazer isso, ao mesmo tempo que faz um processo de cuidados com a saúde. E acho que tem que ser isso concomitante, né? Isso é um ponto importante. Mas o valor da vida ele tem que vir primeiro, né? Se não tiver vida, não tem economia no futuro. Eu acho que isso vai ficar muito claro. E, para finalizar, uma frase da antropóloga, da Denise, eu falei que a pandemia vai passar, os problemas sociais vão continuar. Então, nós vamos ter um processo aí de
superação desse problema, né, da pandemia, mas eu acho que os problemas nossos vão permanecer e ficaram muito evidentes agora. Não tem mais como você esconder isso, né, com um país com tantas fissuras sociais, com tantos problemas históricos. Se a gente não enfrentar esse problema, nós teremos muito mais dificuldades de sair de uma crise econômica e certamente virão outras pandemias e nós vamos continuar tendo mais problemas do que outros países conseguiram, de alguma maneira, superar esses problemas, essas desigualdades. É isso. Muito obrigado, professor Rodrigo. Eu peço pela última vez para os nossos ouvintes, os nossos espectadores, compartilharem este programa, curtirem, se inscreverem no canal do YouTube, curtirem a projeção dele no Facebook. Eu fiquei bastante satisfeito, embora ainda acho que tenho uma visão um pouco mais pessimista que vocês, no caso, os nossos convidados, né? Acho que a gente deve sim pensar numa nova economia, numa nova sociedade, mas acho que o quadro, tanto do ponto de vista global quanto do ponto de vista local, é bastante grave. Então, são questões urgentes aí que a gente vai retomar nos próximos programas e com a honra de poder ter a participação dos nossos convidados para contribuírem novamente. Eu vou finalizar aqui o programa indicando a minha música, que é uma música do Paulinho Soares, um sambista que fez um samba em 1978, se eu não me engano, que, para mim, retrata muito do que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Talvez de uma forma muito mais acentuada do que no próprio momento em que ele fez essa música. Essa música chama O Patrão Mandou, e é um recado para a nossa diplomacia, para a nossa América Latina e para todos os nossos ouvintes. Tudo de bom, meus camaradas. O patrão mandou cantar com a língua enrolada. Everybody macacada, everybody macacada. E também mandou servir o uísque na feijoada. Do you like it macacada? Do you like it macacada? E ainda mandou tirar nosso samba da parada. Very good macacada, very good macacada. Não sei o que é que o patrão tem debaixo da cartola, que a gente não se solta, tá grudado feito cola. No fim das contas, o patrão manda e desmanda, ainda faz do Rei Pelé mais um garoto propaganda. O patrão mandou cantar com a língua enrolada. Everybody macacada, everybody macacada. E também mandou servir o uísque na feijoada. Do you like it macacada? Do you like it macacada? E ainda mandou tirar nosso samba da parada. Very good macacada, very good macacada. O patrão é fogo, ele é quem dá as cartas, banca o jogo. Tá metendo sempre o bico no fubá, qual tico-tico. No troca-troca, o patrão que é mais rico já levou o Rivelino e vem depois buscar o Zico. O patrão mandou cantar com a língua enrolada. Everybody macacada, everybody macacada. E também mandou servir o uísque na feijoada. Do you like it macacada? Do you like it macacada? E ainda mandou tirar nosso samba da parada. Very good macacada, very good macacada. Não sei o que é que o patrão tem debaixo da cartola, que a gente não se solta, tá grudado feito cola. No fim das contas, o patrão manda e desmanda, ainda faz do Rei Pelé mais um garoto propaganda. O patrão mandou cantar com a língua enrolada. Everybody macacada, everybody macacada. E
E também mandou servir o uísque na feijoada. Do you like it, macacada? Do you like it, macacada? E ainda mandou tirar nosso samba da parada. Very good, macacada. Very good, macacada. O patrão é fogo, ele é quem dá as cartas, banca o jogo. Tá metendo sempre o bico no fubá qual tico-tico. No troca-troca, o patrão que é mais rico já levou o Rivelino e vem depois buscar o Zico. O patrão mandou cantar com a língua enrolada. Everybody macacada, everybody macacada. E também mandou servir o uísque na feijoada. Do you like it, macacada? Do you like it, macacada? E ainda mandou tirar nosso samba da parada. Very good, macacada. Very good, macacada.